cidadãos e camaradas de Roma. Eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Quero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Alô, amigos, alô, galera! Estamos de volta aqui para o 18º episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Hoje o primeiro aqui gravando em vídeo, não sei se vai vídeo para o ar, pessoal, mas de qualquer forma quero aqui agradecer o César Casolari, Felipe Ferri e o Jorge Jacó que estão aqui com a gente gravando. Se vocês tiverem o privilégio, se eu conseguir editar bem esse vídeo, vocês vão ter o privilégio de ver essas carinhas lindas. Se não, vão ouvir essas vozes e o conteúdo aqui, que é o que importa. Então, sem mais delongas, vou aqui abrir alas para os nossos primeiros participantes aqui, o pessoal que está chegando novo. Então, vou começar aqui pelo Felipe Ferri. Bom dia, Felipe. Prazer aqui ter você com a gente na gravação. Queria que você se apresentasse aqui para o pessoal do Roma Nua e Crua, contasse um pouquinho sobre você, como é que conheceu o podcast, como é que chegou na gente. E, né, imagino que está gostando para aqui, mas o que você gosta, e depois eu vou passar a bola aí para todo mundo dar um bom dia. Vou me mutar aqui, passo para você, Felipe. Bom dia, bom dia. Vocês vão ver a minha cara, vão ver minha voz ruim, mas vamos lá. Bom, eu sou Felipe, eu conheço o podcast desde exatamente janeiro de 22. Eu lembro que eu estava em viagem e a minha esposa falou, olha, tem um podcast que eu achei aqui no Spotify e você vai gostar. Eu comecei a ouvir, mas começa do zero que eu acompanho com você. E comecei a ouvir na estrada, e naquele dia acho que eu vi uns 3 ou 4 na ida, eu vi mais uns 3 ou 4 na volta, e aí eu comecei a maratonar, e aí quando eu vi eu passei, eu já tinha passado muito, né, porque era 2022, eu comecei a ouvir direto, ia pro ginásio, ouvia, qualquer coisa que eu fazia, eu ligava o Spotify, e quando eu fui ver eu já tinha passado a minha esposa de longe, e assim, eu sempre gostei de história, desde sempre, e e assim, para mim foi muito bom porque o meu conhecimento de Roma era muito limitado, assim. Eu comecei a estudar mais depois que eu comecei a ouvir o podcast. Então é bom porque né, você dá um conteúdo muito bom, né? Fica tudo bem explicadinho, e depois a gente de curioso vai, né, na internet, começa a ver vídeos, começa a ver, sei lá, Wikipedia, o que achar. E assim, eu fui para a Itália em 2020, 22 ainda, e eu vejo que, assim, eu teria que voltar para lá e começar a ver tudo de novo, porque o que a gente aprende, né, assim, da história de Roma, você vê que quando você vai para a Itália você é um ignorante, né? Porque você vê aquilo tudo, você tenta conhecer, depois você vê que você não conhece nada, né? E, e assim, é muito bom para mim. Assim, cada episódio é um conhecimento novo. E tamo aí, eu tô sempre atualizado. Geralmente, quando você posta, às vezes acho que, não sei se o Spotify demora um tempo, e às vezes ele, né, ele publica, acho que durante a madrugada, e quando eu acordo de manhã, como eu tô 4 horas na frente, eu já às vezes escuto primeiro que todo mundo. Então, então para mim tá sendo muito bom. Muito E bom como é o mesmo, nome da obrigado. esposa aqui, para mim dar um muito É obrigado a para ela Flávia. aí. Flávia, muito obrigado, hein, Flávia? Achou aí, não sei como, mas show de bola que dividiu aí. E ela gosta de ouvir também, a gente tem um Gosta, público gosta. feminino muito mais reduzido. Então, Não, ela pô, gosta sim, ela legal. sempre gostou de história, e E toda vez que a gente vai fazer alguma viagem, ela fala, então, vamos em tal lugar, que ali tem uma ruína romana, eu sei que você gosta. Ai, Então, boa, Flávia. Bom, vou passar aí para o Jacó também, Jorge Jacó, se apresentar aqui para a gente, mais ou menos introduzir aí também como chegou no podcast, onde está nele e falar um pouquinho sobre você aí.
Obrigado. Bom dia, Bruno. Bom dia, César. Bom dia, Felipe. Bom dia, galera. Eu sou Jorge Jacó Ferreira. Eu tive contato com o podcast do Bruno quando eu fiz 10 anos de formado em História, fiz 10 anos em 2022. Aí eu cacei um monte de podcast de História. E o do Bruno foi um deles, assim, sabe? Eu tive um contato muito, muito forte, muito intenso naquele ano. Eu dei uma maratonada, assim, no final de 2022. E hoje eu tô em dia, né? Tô em dia, tô ali acompanhando ali o iniciozinho do ano 1, mas do século 1, né? E, assim, é um podcast fantástico e ele é muito completo, né? Eu tive em 2024 agora, né, Bruno? Eu tive coragem de mandar um e-mail pro Bruno e elogiar o material dele. Eu falei assim, caraca, muito bom, cara, assim, historiograficamente muito preciso, assim, sabe? Muito, muito bem. É um trabalho muito cuidadoso, muito carinhoso, assim. Eu tinha que elogiar. Aí e o Bruno me convidou para fazer parte desse seleto grupo de ilustres amigos aqui, e é muito interessante o debate que a gente tem construído, assim, sabe? Acho que a correlação da história clássica, a história é clássica porque ela tem um motivo de ser clássica, né? Ela tem esse nome clássica porque ela tem um porquê, né? Por que uma partida de futebol é clássico? Para não me alongar muito, porque ela é memorável, né? Ela é memorável por gerações, etc., como Troia, como a República Romana, o Império Romano, ou César, né? Enfim, é clássico. E o clássico ele é rememorado para a gente que vive hoje, com a influência da modernidade, da pós-modernidade. Então, eu tinha uma professora lá, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tinha uma professora lá na Unirio, eu não vou lembrar o nome dela, estou devendo esse nome dela para o Bruno até hoje, e ela sempre dizia assim para mim, toda história é história contemporânea. Toda história é a história do tempo presente. Então a gente sempre vai olhar para o presente, para o passado, com os óculos do presente, né? Tá? Obrigado pelo convite. Poxa, de bola. Aqui aumenta a responsa, hein? Quando tem historiador na área de verdade, aqui, em vez do meu mandrake aqui de história, que é meio hobby, sentiu a responsa aí, né, César? César tá. Se só completar, César, o historiador, eu não exerço a profissão, né, de historiador, assim. Por isso que o Bruno me ajuda muito, assim, a manter o contato com essa área da história que eu gosto muito. Boa, mas fico contente que, assim, quando eu montei o podcast, antes de passar para o César rapidinho, mas assim, a minha ideia era atingir um público que não gosta tanto de história, mas que tivesse peso suficiente para quem gosta, da área, também poder, assim, né, tirar, de certa forma, um proveito, poder falar, pô, pelo menos o cara se esforçou, ele tá falando umas groselhas aí, mas dá para ver que ele pelo menos tentou trazer um conteúdo legal aí, trazer mais informação do que a gente geralmente acha, e principalmente dar uma continuidade da linha do tempo, né? Eu me sentia muito frustrado, sempre gostei de história, mas de não conseguir pegar nada de Roma de ponta a ponta. Você olha, César, Augusto, sei lá, né, Nero, e aí queda da República, quando eram os reis, e eu nunca, quando absorveu a Grécia, eu nunca conseguia colocar isso, quando isso aconteceu, como é que, né, foi a sequência, eu sabia de eventos perdidos ali. Então, legal que até o pessoal do ramo aí, obrigado, Jacó, pelos elogios. Vou passar para o César, que é prata da casa aí, né, César? César é quase um membro aqui do podcast. Vou dar um oi aí para o pessoal, César. Bom dia, pessoal. O Jorge lembrou aqui, quando ele chegou aqui, a gente está se encontrando pela primeira vez, né? A gente participa lá do grupo de WhatsApp, mas eu acho que cara a cara, né, mesmo pela internet, é a primeira vez. Aí ele falou assim, pô, César Casolari, eu ouço esse nome desde o começo do podcast. Eu não sei se é desde o começo, não é, porque eu lembro de ter ouvido um episódio bônus que tava o Bruno e os dois irmãos dele, né, o Nicolas e o Lucas, e acho que do segundo eu já estava, hein? Acho que foi no segundo episódio bônus que eu comecei a participar. Comecei a ouvir em 2020, né? Quando começou a pandemia, que eu comecei a ir de bicicleta para o trabalho, e tinha que ouvir alguma coisa, eu já ouvia o History of Rome, e um dia lá digitando, acabei achando o podcast do Bruno bem no comecinho,
Tanto que o comecinho, eu acho que eu ouvi a parte ali dos reis ali de Roma, eu devo ter ouvido umas 3 vezes seguidas, assim, eu ouvi, aí eu falei, cara, não acredito que isso aqui era uma monarquia, eu vou ouvir de novo. Aí eu ouvi de novo e falei, mas cadê Roma? Assim, não tem nada aqui, cadê os caras, né? Cadê o Júlio César? Ele não era imperador, esse negócio. Aí depois vira a República, eu falei, meu Deus, cara, não sei nada disso aqui, né? E fui continuando, já ouvi ali o History of Roma meio que ao mesmo tempo que eu tinha descoberto ali, bem no comecinho também. Só que o dele, como já estava, já tinha acabado, né? Acabou lá em 2011, 2012, eu conseguia ouvir todos os dias, né? Então eu ouvia rapidinho. E o do Bruno eu ouvia semanalmente, acho que no começo era semanal, né, Bruno? E, e de repente, enfim, essa história eu já contei 500 vezes, mas valeu aí pelo convite. Vamos lá falar agora de coisas mais atuais aí, né? Chegamos aí no século zero, né? Passamos aí, acho que 700 anos, hein, Bruno? Pô, 5 anos para passar 700 anos, tá bom. Então, fico com medo de quanto tempo ainda falta para acabar, né? Quando eu comecei aqui, eu pensei, não, uns 3 anos deve ser o suficiente para fazer a história de Roma ponta a ponta. Já estou no 5º, olha, acho que nem na metade ainda cheguei aqui, né? Pensando em quanto detalhe eu quero dar também, em termos de cronológicos, né? Já passou um pouco, mas quanto mais perto dos dias atuais, geralmente mais fonte, mais coisa a gente tem. Então, falar lá do começo de Roma, você em um episódio falava 15 anos, né? Às vezes aqui na floresta de Teutoburgo, por exemplo, né? Que é basicamente um ano, são 3 episódios só para abordar uma batalha ali dentro de um ano. Então, imagino aqui que esteja perto da metade, então talvez mais 5 anos, quem sabe um pouquinho menos, mas tem sido muito gratificante ter feito essa história e estar fazendo, né? E receber apoio aí de tantas pessoas legais, conhecer tanta gente legal aqui. O meu intuito quando eu comecei, eu falei, cara, quando eu preciso ter pelo menos 50 pessoas que me ouçam, porque vai ser um baita trabalho fazer isso, né? E pô, se for só para menos de 50 ouvir, eu pelo menos aí eu estudo sozinho, né? Agora, se eu pelo menos achar uns 50 aí que curtam o que eu estou fazendo, aí dá para ir seguindo aí, que tem valor. Então, e o apoio aí de vocês tem sido essencial para continuar, porque é bastante trabalho, não é algo assim que financeiramente seja, né? Eu também não me esforço para ser, então o apoio de vocês é muitíssimo bem-vindo. Mas, assim, é um trabalho de amor mesmo, de, sei lá, tentar deixar uma contribuição aí, vou dizer, social, talvez não seja bem esse o nome, mas fazer algo para deixar um conhecimento aí e o apoio de vocês, poxa, é fora de série, é muito bom, né? A gente também tem o nosso grupo de WhatsApp ali, conversa, eventos correntes ali, discussões bem legais, às vezes, a gente já comentou isso várias vezes aqui, né, César, em outros episódios bônus com o pessoal que às vezes é difícil achar um pessoal para falar disso, minha mulher, não quero saber de mais, chega de guerra no Oriente Médio, não quero mais falar de guerra no Oriente Médio, vai achar alguém para falar disso. E aí a gente tem o grupo lá que bate o papo, são perspectivas diferentes, sempre muito respeitosos os papos, mas quase nunca a gente está concordando em tudo, né? Sempre tem cada um ponto de vista, cada um traz um temperinho diferente ali de como ver uma situação, e acho que isso tem sido muito enriquecedor para todo mundo. E a ideia aqui é a gente dividir um pouquinho disso com todos os ouvintes aí que gostam, admiram o trabalho e com certeza que vão gostar do bate-papo. Entrando mais para o que a gente está no tema corrente, né? Só para a gente vir aqui para o tema de fato. A gente está na transição, né? Acho que todos aqui estamos atualizados com o podcast, então o último episódio ali foi a transição de poder do Augusto para o Tibério, né? Do primeiro para o segundo imperador de Roma. E aí eu vou abrir agora de trás para frente, indo com o César aí. Eu vi um pouquinho aí o que do podcast você gostou do Augusto, o que trouxe de informação diferente aí. Dá um pitaco aí do que você achou do legado aí do Augusto e me dá com o podcast aí se teve algo que você conheceu por aqui ou aprofundou por aqui, que você achou interessante, ou sobre o tema em geral aí. Vou passar a bola para você, tá? E vamos voltar na escadinha ao contrário, eu já passo, você já passa para o Jorge, que já fecha com o Felipe, até a gente trocar de tema aí.
Gostei muito da parte do Augusto, né? Eu acho um baita personagem, assim, cara. Assim, né? Todo mundo aqui, acho que é meio unanimidade, que gosta muito do Júlio César, né? Da história dele. Mas acho que o segundo colocado com honras aí, pelo menos daqui a muito, né? Na dinastia aí Júlio-Claudiana, foi o Augusto, né? A gente vai discutir aqui um cara que poderia ter sido melhor, mas que não chegou lá porque não conseguiu sobreviver. Mas de todos, eu acho que a história, assim, né, é muito interessante a história dele. Ele chega totalmente outsider com 18 anos, um carinha de neném no olho do furacão, e é o azarão ali, né? O cara que ninguém apostaria. Se tivesse bet naquela época ali, o cara tinha acabado com a banca, porque quem apostou se deu bem, porque o cara ele transformou Roma completamente, né? Historicamente, né? Não é a gente que vai determinar isso, mas historicamente diz que é ali que começou o Império. Acabou a República, começou o Império, apesar dele ter tentado manter as aparências e tal. Foi uma mudança muito grande, né? Lembrando aqui, acho que pela quinta vez, ele não se chamava imperador, ninguém chamava ele de imperador. Ele era o primeiro cidadão, né? E ele centralizou vários poderes nele mesmo. Hoje a gente chama de imperador, mas se você voltar no tempo aí e perguntar para algum cidadão de Roma quem que é o imperador de Roma, o cara vai fazer uma cara assim, o que você está falando, bicho? Não tem a menor ideia, né? Então é esse conceito que a gente tem que também a história é sempre contemporânea, mas a gente tem que olhar ela às vezes com um olho um pouquinho diferente do nosso, porque a gente usa simplificações para entender melhor o período. Eu acho que o Bruno faz isso muito bem, cara. Acho que é o principal característica ali de contar a história, é sempre tentar voltar e falar essas coisas, né? E colocar ali no meio da história como que era. Ele gosta de falar bastante. Tem alguns episódios que não acontece nada. É só explicação como é que funcionava o negócio para quando chegar a ação a gente entender, putz, foi por isso que aconteceu esse negócio. Esses episódios eu acho muito legais. Obviamente gosto mais da sanguinolência, pancadaria, mas a explicação acho que faz parte ali e gosto muito. Voltando para a parte aí do Augusto, né, do Otaviano, só mais um detalhe que eu acho espetacular, que é a árvore genealógica da família Júlio Claudiano. Cara, isso aí, se você entender esse negócio, meu irmão, acabou, você matou o podcast, você vai tirar 10 na prova. E se alguém entender bem, me explica também, viu? Porque todo episódio eu tenho que voltar lá, calma aí, quem é aqui, porque é muito confuso. Mas passo pro Jorge aí. Eu desisto de árvore genealógica. Não, vou entender outra coisa. Vou tentar para correr para outra coisa. Cara, é fantástico, assim. Eu acho que fica meio Dragon Ball, né? Não sei como é a cultura de vocês com Dragon Ball, mas a referência que eu tenho parece que a batalha de Teotihuacan levou 3 episódios, assim, tipo, a batalha do Freeza levou 30 episódios, assim, sabe? Então, acho que é por aí, entendeu? Mas, assim, essa questão da transição do império, da República para o Império, a gente sempre tem que colocar aspas, né, em República e aspas em Império, porque eram concepções que eles tinham de República e as concepções que eles tinham de Império. Na verdade, a concepção que a gente criou de Império, porque a palavra Imperator, né, acho que você chegou a falar, né, Bruno, em um episódio, a palavra Imperator vem de imperar, era o nome que o general, por César, por exemplo, ele era o Imperator da Gália, né, que ele recebia ao ter o controle de uma região, entendeu? Então a palavra imperador é uma concepção até meio que moderna do que esses caras eram. Eles não tinham muita noção. Assim, o Estado foi criado por eles, assim. A noção de Estado, de burocracia, de infraestrutura, de estradas, de conexões, de impostos, de tributos. Boa parte dessas palavras, né, foram concebidas pelos romanos, né, seja na República ou no Império e por aí vai. É bem interessante a valoração que a gente dá para isso, porque a gente precisa disso. A história é contemporânea porque a gente precisa, a sociedade ocidental, ela precisa que isso tenha uma origem. Porque se não tiver uma origem, você usou o termo outsider, César. Se não tiver
essa noção de, pô, como é que uma pessoa pode vir de fora, mesmo sendo descendente, né, de César, pode vir de fora e se candidatar a um cargo e ter uma oxigenação do poder. Então a gente faz sempre releituras, né, do que é a história. A Batalha de Teutoburgo, certamente, ela é fartura para os historiadores militares, não é minha onda, né? Mas os historiadores militares devem estudar Teutoburgo até sangrar os ouvidos, assim, porque é o que a estrutura que os caras vivem é essa, né? De hierarquia, de organização, de deslocamento de tropas, todo o suporte das legiões romanas são utilizados até hoje. Pô, assim, é infindável. Então, os períodos de transição, para não ficar muito comprido e dar espaço para o Felipe, são muito interessantes, porque é nos espaços de transição que a gente consegue perceber onde que as sociedades não são estanques. Elas não são, vamos dizer assim, o cara dormiu na República e acordou meia-noite, virou, opa, Ave César, entendeu? Não é assim, entendeu? É um período lento, gradual, de transição, e acho que essa narrativa, de certa forma, até lenta e cuidadosa do Bruno, valoriza isso. Tá? Felipe, agora é com você. Então, eu vejo o Augusto, assim, ele foi a pessoa que modernizou toda a burocracia, né, de Roma na altura, como o Jorge disse, e tudo que ele modernizou foi utilizado pelo Império até a queda, né, e aliás, seguiu, né, porque vou pensar que Roma não acabou em 466. As pessoas que invadiram já eram romanizadas, enfim, né, foi de forma, né, é uma continuação de Roma. E todo um sistema foi se evoluindo baseado no que ele criou, né? E eu vejo, por exemplo, dentro de um contexto, ele foi ele não acho que não foi carismático como o César era, né? O César acho que tinha um gravitas assim, né, bem mais forte do que ele. A gente, né, sempre discute lá no grupo aonde chegaria César, né? A gente, óbvio que não tem como saber, mas você vê que ele, né, que o Augusto conseguiu fazer muita coisa, né, e dar continuidade ali no que o César começou. Eu vejo que, por exemplo, aqui, falando aqui do norte, aqui da Península Ibérica, né, ele foi o cara que conseguiu, de fato, pacificar aqui o topo aqui da Península Ibérica, que era uma região bem, bem complicada para os romanos, e eu vejo que dentro do que ele trouxe, viajando por aqui, sempre tem uma menção dele. É impressionante que você, por exemplo, eu estava em Lyon, tem lá uma moeda, um busto do César. Você vai para Astorga, tem alguma coisa desculpa, do Augusto. Você vai lá para Coimbriga, tem um busto dele. Sabe, para todo lugar que você vai aqui na Península Ibérica, tem alguma menção dele. Então, isso se passou, né? Ele foi o primeiro, tiveram tantos outros, e pelo menos do que eu ainda, né, falta muito conhecer da história, mas eu me imagino que ele, se não foi o melhor, né, tá ali entre os 2 ou 3 melhores imperadores de Roma. Então, e ele fez algo que foi assim muito fora da curva, porque ele, né, como vocês disseram, ele veio de fora, ele não tinha nenhum contexto do que estava acontecendo. Ele teve um contato lá com o tio, né, provavelmente partilhou com ele ali informações, né, que eram para ele, né, ser o sucessor do tio, e ele logo pegou o esquema do jogo, né, soube jogar o jogo e saiu vitorioso, né, sozinho, e ficou até morrer com 74 anos, né? Foi isso que ele morreu, né? 74. Então, assim, dentro daquele contexto que todo um traía o outro, um matava o outro, cara, é muito fora da curva, né? Que depois a gente vai ver na história, não repetiu, né? Dentro do Império Romano. Então, para mim, é isso, assim, né? Eu não sou um historiador, não tenho e também não sou uma pessoa que sabe trabalho com TI, não sou uma pessoa que sabe me expressar muito bem, mas é isso.
Não, muito bom, galera. Só pegar um ganchinho aí, né, da palavra imperator. Acho que é a primeira vez, pelo menos que eu lembro aqui de cabeça do podcast, onde isso é usado como um título, assim, é na Segunda Guerra Púnica ali, do Cipião Africano, quando ele sai, ainda na Península Ibérica, né, que Roma estava tomando pau atrás de pau do Aníbal sem parar, só, né, humilhações, e aí também, quando, é engraçado, né, como o tumulto gera oportunidades, assim, né? O caos, né? Parece que a palavra chinesa para caos e oportunidade, acho que é a mesma, se eu não me engano. Tem alguma coisa assim, depois a gente fazer um fact-check aqui no Google, mas é interessante, né? Que o Cipião também é um cara que, assim, apesar dele ter uma elite nobre, ele era muito jovem, ele era cabeludo, que para época era um absurdo, e assim, o cara ganhou a chance de enfrentar os cartagineses na Península Ibérica, porque ninguém queria, né? Não tinha ninguém que se candidatou. Ele foi o cara, não levantou a mão, não, eu vou. E como não teve mais ninguém, né? Tiveram que aceitar que o cara foi. Já tinham apanhado várias vezes lá, e aí ele chegou lá e começou a moer os cartagineses, e aí a tropa quis declarar ele rei. Aí ele, não, pelo amor de Deus, que rei? Não, isso aqui dá mó B.O. Aí chamaram ele de imperator, que era a primeira vez, né, assim, que usaram isso como um título. E foi justamente porque ele que pediu, pelo amor de Deus, tropas, não ficam falando que eu sou rei, que eu vou voltar para Roma e vou morrer, né? Achando que eu estou querendo tomar o poder, arruma outra coisa aí virou o imperator, né? Pelo menos assim é o que eu lembro de cabeça aqui. Mas pegando o gancho do Augusto, cara, para mim, assim, a improbabilidade do moleque de 18 anos, né? 18 para 19 ali, eu não sei exatamente, talvez fosse 19, pelo que eu lembro de cabeça aqui, mas chegar em Roma, dos caras que mataram César, o César só destruiu a Gália inteira ali, né? Pacificando, ele chamou de pacificar, né? Mas assim, cara, o cara basicamente estava no maior ninho de cobra ali da história, né? Um monte de gente graúda ali, de Cícero, de Pompeu. Esqueci outros nomes aqui agora de cabeça, mas o próprio Ô, Marco Bruno, Antônio. só uma observação aqui que eu faço, que é eu acho que é uma diferença grande do Júlio César e do Augusto, é que apesar dele ter vindo de fora, chegar nesse ninho de cobra, não sei o que, ser muito novo e tal, ele já começou com uma fortuna lá em cima, né? O Júlio César começou endividado, fugindo de agiota, e aí acho que ele tem que dar uns pulos muito maior do que o do Augusto. Não, o Júlio César é. E assim, o que me interessa muito aí do Júlio César, pegando esse gancho também, é que, assim, apesar dele ser um cara de origem nobre ali, né? Ele traça a origem dele lá para os primeiros fundadores de Roma, até com Deus a Vênus, tem aquelas histórias ali, né? Mas ele realmente era assim, patrício, que podia traçar a origem lá para os fundadores ali, até Rômulo e Remo mesmo ali, ele chegava lá, então, e tinha essa árvore. Então, ele era assim, de uma família muito bem estabelecida, muito aristocrática, mas como teve ali as tretas, as guerras civis entre o Mário e o Sulla, né, e ele era do campo, ele não, né, a família dele era do campo dos Marianos, até porque o Mariano era um cara que não era o Mário, né, ele era um plebeu, né, que veio crescendo e ali casou com alguém do clã dos Júlios, porque o clã dos Júlios estava fudido, e aí você, né, assim como aconteceu um tempo na história ali de grandes industriais americanos casarem suas filhas ou seus filhos com nobres ingleses, foi mais ou menos isso também. Você era um plebeu que emergiu ali muito rápido, que ganhou muito prestígio, você tentava se ligar agora a uma família patrícia, né? Só que se você era, sei lá, um Cláudio, alguém que estava sempre lá no poder, os caras iam falar, ô, plebeu, sai fora, né? Você tinha que pegar uma família de uma origem nobre, só que estava num momento ruim, né? Que foi aí que o Mário casou com uma tia ali do Júlio César, e é ele que eles junta ali os clãs, né? Mas o Mário, desculpa, o Júlio César até foi perseguido, né, pelo Sulla depois, porque ele, quando o Sulla de fato toma o poder nessa guerra civil, ele fala, olha, né, não tenho nada contra você, mas tu tem que descasar ali com a tua mulher, que é da família do rival. O Júlio César fala, não vou descasar não, cara, isso aí ele tem que fugir e tal, mas assim, como ele viveu, assim, cresceu nesse período onde ele, né, não só teve que sair de Roma, foi criado mais ou menos nos subúrbios ali, né? Então ele tem
ele tinha uma noção social, acho que muito diferente do que era a nobreza romana comum. É um cara que viveu, assim, vou chamar assim, o dia a dia da classe média baixa, então ele tinha uma consciência, né, muito diferente e por isso eu acho que ele também tinha um olhar social muito diferente do romano aristocrático comum e por isso ele foi tão amado, né, porque ele sabia fazer políticas públicas que tocavam ali na necessidade das pessoas, não mesmo quem tentava lá do seu alto, da sua torre de mármore, não, vou dar alguma coisa aí para essas massas imundas. Não, o Júlio César sabia o que a pessoa precisava, como é que era o dia a dia deles, então eu acho que isso enriqueceu bastante ali a história do Júlio César e o Império, que, assim, tava um caldeirão pegando fogo, né, desde que eles anexaram a Grécia e Cartago, que virou o problema ali uma concentração de renda absurda, o pessoal que passou anos aí anexando essas duas, vou chamar esses dois impérios, né? Vou chamar a Grécia aqui de império, porque foi não necessariamente sendo império, mas absorvendo ali o que parte do Ocidente do que Alexandre o Grande tinha unificado. O pessoal naquela época, né, a gente já viu aqui, quem não viu, o pessoal vai vendo aí, ouvir os podcasts, mas das transições do que era o exército da República para os exércitos imperiais ali com as reformas de Mário, né, mas até antes do Mário vir reformar, só servia no exército quem tinha terra, né, as pessoas tinham que se equipar com o seu próprio dinheiro, então, e a normal era assim, você fazer uma temporada de treta, né, você pegava ali 2, 3 meses dos anos, ia fazer suas guerras, voltava, o resto do ano você tocava a sua fazenda, tocava as suas coisas, mas essa guerra com Cartago, com a Grécia, ela foi se estendendo assim por um período de 10 anos. Então eles conquistam tudo, mas o pessoal que volta, quem não era nobreza, volta, a tua fazenda tá tipo destruída, ou né, sem conservação, ninguém tocou, ninguém plantou, colheu ali durante muito tempo, ou plantou e colheu menos do que o suficiente. Então o pessoal foi, dominou o mundo, volta todo endividado, volta sem fazenda, volta devendo as calças, e a elite acaba abocanhando tudo isso, né? E aí gera problemas sociais aí pra caramba. Aí tem o Tibério Graco, os irmãos Graco ali, o Caio e o Tibério Graco. Aí a gente vai no desenrolar da história que vai acabando em guerra civil, porque, assim, basicamente houve uma concentração de renda muito absurda, né? E muito problema social, porque quem de fato conquistou isso acabou indo para a miséria e uma parte, né, pequena ali da sociedade que acabou colhendo os benefícios. E aí tanto o Júlio César ali quanto o próprio Augusto é um jeito de, assim, na marra, reestruturar isso um pouco, né? Então, lógico que eles também vão representar, né, assim, de certa forma, a elite, mas eu acho que os dois ali tinham um olhar social diferente, que souberam fazer concessões para as massas, vou chamar assim, que também trouxe uma estabilidade social que a República não conseguia mais dar, né? A República estava muito presa ali nos seus próprios interesses, nos interesses da elite, e eles dois tiveram um pouco ali de entender o que as massas precisavam e o que estava errado ali, né? Pelo menos, não acho que eles foram uns caras assim, vou chamar marxista aqui, que tipo, mas soubesse dar o mínimo necessário para trazer uma certa estabilidade. E fizeram reformas para isso, né? Então, vou passar aí para a gente discutir um pouquinho esse tema. Deixa eu acrescentar uma coisinha, Bruno. Por favor. Não é sobre marxismo. Na verdade, é sobre as reformas do Mário, né? Porque ele implanta o conceito de legionário, vamos botar assim dessa forma, né? De soldo, de soldado, de profissionalização, que é a questão dos exércitos atuais, né? Mas eu sempre que eu queria falar isso com você, existe uma diferença muito grande de Marte para Ares, né? Os deuses da guerra, né? Marte, quer dizer, Ares, né? A versão helênica, grega, né? Do deus da guerra, ele é o deus do massacre, né? Ele é da carnificina, da destruição. Marte não é isso. Marte é bem diferente. Marte, ele é um deus da guerra, claro, mas ele é um deus fazendeiro. Antes das reformas de Mário, os soldados, como você disse muito bem, eles tinham terras, né? Os soldados romanos, né? Eles tinham terras, eles iam defender a terra deles e eles se reuniam num campo de Marte, né? Olha aí, em São Paulo, se reuniam no campo de Marte
e que é em março, no mês de março, para e fazer guerrear e defender a República e por aí vai, né? E voltavam, acho que em agosto, alguma coisa assim, para a colheita, para o plantio, etc. Não tem nada de agricultura. Né? Mas, enfim, tinha um período de luta e Marte representava isso. Marte, diferente de Ares, que é um deus da carnificina, Marte é um deus da guerra, mas ele também é fazendeiro. Isso é uma coisa bem diferente. Tem muita gente que associa Marte muito mais próxima até a Atena, né, que é uma deusa da guerra mais civilizada, assim, sabe? Enquanto Minerva, que seria a versão da Atena, a deusa do conhecimento. Aliás, é o símbolo da minha universidade, da FRJ. Mas o Marte estaria associado a esse deus da guerra, mas um deus civilizatório, um deus de... aqui a gente planta também, aqui a gente guerreia, mas a gente planta. Então tem uma lógica civilizatória aí. Isso é bem... Porque a gente faz essa associação direta, né? Do mundo helênico e dos deuses e das divindades do panteão romano, e não é bem assim, não é bem... Júpiter é bem diferente de Zeus, inclusive. Mas é um papo um outro dia. Olha, não conhecia esses detalhes, não. Sou bom esses bate-papos aqui, ainda mais com quem é do ramo, né? Pra gente beber dessa fonte direta aí. César, faço para você. Não, eu ia falar justamente que eu acho que eu acho interessante isso, porque a gente está discutindo aqui essa parte de Deus também, né? Que a gente sabe pouco, mas com república para império, grandes estratégias romanas de guerra, grandes estratégias políticas para vencer seu adversário e tal. E a família do Otaviano era caso de família aqui, né? O cara roubou a esposa do inimigo e fez o inimigo entregar a esposa com um bebê na mão no dia do casamento dele. Assim, então é um negócio que junta dois mundos colidindo, assim, um das grandes ideias e tal, com o mais puro barraco de esquerda, entendeu? Família mesmo, o João Kleber ali. Né? Caso de família, esse início do Otaviano, ele já dá o tom dali para baixo, né? Não é à toa que teve um Calígula e um Nero depois, porque, cara, uma família desse jeito, que já começa assim, né? Já começa o cara roubando a esposa do outro, e aí os filhos do outro cara que vieram a ser os imperadores, né? Foi toda a dinastia do outro cara que foi, né? Talvez os deuses tenham punido o Otaviano e falar, não, descendente seu não vai ser. Cara, você não pode começar uma família desse jeito. Né? Isso aí não pode de jeito nenhum. Deve ter algum deus que fez isso com ele, porque não é possível. É o deus cristão. O deus cristão vai fazer isso com eles. Ô Bruno, mas você estava falando, tipo, que o Otávio chegou com dinheiro e tal, né? Coisa que o César não tinha. Sim, mas você pensar que ele chegou lá com 19 anos, mesmo com dinheiro, se ele não tivesse aprendido ele chegou, jogo... ele foi lá pegar o dinheiro, tá? Porque sim. ele, na verdade, não tinha, ele tinha que ir lá, quando ele foi, o dinheiro não estava na mão dele, inclusive o Marco Antônio segurou esse dinheiro, então, assim, não é que ele tinha em tese esse dinheiro, mas não estava na mão dele, né? Estava com o guardião, mas desculpa aí te interromper. Não, tranquilo, mas pensa que se ele não tivesse aprendido o jogo, ele não tinha durado ali 1 ano, 2 anos. Alguém tinha mandado matar ele e acabou a história, né? Ele entrou naquele ninho de cobra pegando fogo, explodindo e logo aprendeu, soube, né, lidar com tudo aquilo e manobrou tudo aquilo. Então você vê que sendo um general ruim, né? De fato, conseguiu lá o Agripa, né? Se juntou. E isso é uma coisa que ele é muito interessante. Ele sabia onde eram os pontos fracos dele e ele se juntava com pessoas que complementavam as deficiências dele. Então ele tinha lá né, o Agripa como general, eu não vou lembrar lá, o Mecenas, né, que era um outro também que ele agora eu lembrei, que ele também se juntou, e ele com esse círculo de pessoas de confiança, ele era imbatível, né? Assim. Ele era o melhor gerente de RH da história. Né? Então ele sempre montou uma equipe muito boa, né? E ele conseguiu, né, tudo, né? Sim, as pessoas não traíram ele, né? Tem até um papo ali do Mecenas que sai um pouco ali, mas nem era diretamente, era um irmão do Mecenas que talvez estivesse envolvido ali numa conspiração que nada muito provado, mas assim, ele não teve nenhuma traição, né? Ele realmente escolheu as pessoas, ele traiu, assim,
não teve ninguém passando a perna nele, ou realmente ele soube, como o Diego falou ali, o César, acho que ele devia ser estudado para RH, né? Como você encontrar as pessoas que você precisa e reter os talentos aí na sua empresa, porque basicamente isso, ele não era um cara, ele passava mal nos combates, né? Acho que o Júlio César, ele é mais cativante, porque assim, o Júlio César é o cara que estava lá na linha de frente, e ele tinha, chamar assim, desculpa a expressão, mas bolas de aço, né? Ele estava lá com 3 mil soldados, vinha 40 mil bárbaros, ele falava, vamos atrás deles com tudo, vamos, os caras estão vindo atrás, não, vamos dar a volta, a gente vai perseguir eles pela... Fala, cara, tu tá com 3 mil, seu louco, e ele estava lá, na linha de frente, não sempre, né, mas quando precisava, ele estava na vanguarda da coisa mesmo, ou sempre perto, sempre direcionando, sempre pensando, isso que um pouco o Augusto não tinha, né, ele delegou muito pro Agripa ali, o Agripa cara, brilhantíssimo também, que general, assim, de um calibre completamente fora de série, mas o próprio Augusto, ele ou passava mal ou ficava ali no canto, e olha, é difícil não ter uma batalha séria onde ele no final não tem um problema de estômago, não tem um problema que ele tem que se afastar e ir para o médico ali, e apesar de ele ter ido em muitas, né, e participado do planejamento e tudo, mas ele não tinha o estômago de fazer as coisas acontecerem, e nem o talento, acredito, né, o Agripa era demais, mas o Augusto mesmo, acho que não tem nenhuma grande, sei lá, algum grande planejamento, estratégia. Ele era também, assim, corajoso no sentido de estar sempre perseguindo os objetivos, sempre com o foco em o controle total do Império, mas a minúcia de planejamento, principalmente a minúcia militar ali das coisas, era completamente do Agripa, né? E o Agripa não ter traído ele também mostra o quanto ele soube escolher bem as pessoas, porque cara com o talento do Agripa fala, não, tô de boa aqui no segundo lugar, vou ficar aqui para sempre, mostra o quanto o cara soube também escolher bem, né, que geralmente Roma era assim, um general aparecia muito, né, ele que ia falar, pô, por que esse moleque aqui tá do meu lado, isso aqui não sabe nem, não aguenta uma batalhinha, pô, deixa que eu vou... eu mereço, né, tomar o poder aqui, eu que tenho os culhões de aço, então... eu acho assim, tem essa diferença, mas no final, se a gente vê quem foi o que durou, quem que ficou 40 anos no poder, né? O Júlio César fez o que fez, mas agora, de cabeça, eu não sei, mas uma vez que ele vence a guerra civil dele ali, ele não deve ficar 3 anos no poder, já passaram ele, acho que nem lembro exatamente. Se alguém puder me corrigir ou passar a bola aí para alguém. O César, ele era aquela participação aquiliana, né? É memorável, curto, mas marcou a vida, tudo que vai ser o Império. Eu sempre trago essa visão da historiografia, porque a gente tem a historiografia do César pelo César, né? Do César. Então, cara, é aquilo, mas eu acho que a cristandade, depois do século V, século IV, século V, vai gostar muito do César. Não apaga ele, como tentou apagar, por exemplo, você citou o Nero, como tentou apagar o Calígula, né? Como tentou apagar o Cipião, entendeu? Por exemplo, a cristandade gostou muito do César, gosta muito. Então você vê que tem muita coisa que vai definir muito da historiografia, da leitura contemporânea desse momento, é a historiografia do século XVIII, século XIX, que é muito herdeira de todo esse material de 1000 anos que a Igreja Católica deixou. Entendeu? Então a gente tem muita coisa que a gente conseguiu resgatar dos árabes, né, dos muçulmanos, muito material. Por exemplo, a gente não teria acesso basicamente a Heráclito, a Platão, muita coisa do Platão, muita coisa do Aristóteles, se não fosse os muçulmanos. Entendeu? Porque, enfim, por mais que a cristandade gostasse, ela tinha uma certa aversão a algumas coisas, que destruía algumas coisas, destruiu muita coisa, né? Mas a gente tem que ter esse pequeno cuidado, que é o que chegou para a gente. O que chega para a gente não é um quebra-cabeça todo. Eu sempre faço a analogia do quebra-cabeça. O que chegou para a gente foram algumas peças de alguns personagens
um deles é o Júlio César, o Tibério, o Augusto. Chegaram alguns personagens, chegaram grandes peças, grandes amontoados de peças, mas o fundo está meio desfocado, a gente não tem a capa para saber como é que monta esse quebra-cabeça. Então tem muita peça colada errada até hoje, entendeu? Que a gente certamente tem, né? Porque faz parte. No fim, é uma leitura contemporânea do que foi Júlio César, do que foi Tibério. E, sem dúvida, esses caras são importantes, assim, sabe? Mas é uma leitura. Como dizer, eu tenho o Eduardo Bueno, né? Ele não é historiador, é um jornalista, mas ele trabalha muito com história. Ele sempre tem uma frase muito boa, ele que a história é uma fabulação. A história é sempre uma fabulação. É sempre uma história contando uma história. Entende? Então é isso. A gente tem que ter isso em mente, porque senão a gente fica muito fica preso a não sei, bom, sei, a gente fica preso a narrativas que não necessariamente vou dar um exemplo muito bom. A gente está falando de fenomenologia no grupo. Na fenomenologia. Eu tinha um professor, meu primeiro contato com a fenomenologia foi na história. E eu tinha um professor de teoria da história e a gente estava falando exatamente sobre esse assunto. Não era Roma, mas era exatamente sobre essa questão da fabulação. E a gente estava falando de fato e de opinião. Aí eu, né, 30 anos na cara, 29, 30 anos na cara, tô me achando, já tinha uma graduação, né, em geografia. Aí eu cheguei, não, professor, contra fatos não tem argumentos, né? Eu mandei essa na aula. Aí ele, com o maior carinho, esse professor, com o maior carinho, eu nunca vou me esquecer dele, ele chegou para mim e falou assim, Jacó, todo fato é construído em cima de um argumento. Cara, isso assim destruiu o meu mundo. O que ele quis dizer com isso? Que não existem fatos. Né? A gente estava brincando eu provoquei, eu não sei, acho que foi um colega lá do nosso grupo, e eu perguntei um fato objetivo. Aí ele falou, não, a guerra mundial, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou da Segunda Guerra Mundial, não, uma concepção histórica. Foi você, César. Então, aí você colocou para mim a questão da guerra. Aí eu perguntei, mas o que é guerra? Né? Por que ele é a segunda? Se já teve outras na história, não de tamanha proporção, mas por que ela é mundial? O que é o conceito de guerra? Entendeu? Quem é que participou? Foi mundial mesmo? Entendeu? Então a gente tem que colocar essas questões, porque toda a concepção de guerra, de mundo, de ocidente, de Roma, de império, tudo isso é uma fabulação, é uma construção fenomenológica, né? Aí depois a gente falou um pouquinho disso aqui, né? Que é igual a gente fala de Império Romano, o Império mesmo, a gente inventou isso para entender mais fácil, né? Então a gente chama de Segunda Guerra Mundial porque a gente inventou isso para tentar entender mais fácil. Eu acho que o importante, assim, importante não, né? É muito importante, mas a nossa a história, por exemplo, de Roma, que a gente está vendo aqui agora, que é o nosso foco, ela o importante, eu acho que qual que é o mais legal, que eu acho assim, não é nem, pode até não ser o mais importante, mas para mim o que eu acho mais interessante é justamente isso. Como que um cara normal da época em Roma, como que um ferreiro lá, como que um cara entregava pão de manhã, cara, como que ele via aquilo? Como que uma pessoa normal? É a gente aqui conversando no grupo sobre a guerra no Oriente Médio, ou, sei lá, guerra da Rússia e tal. Isso é a nossa visão enquanto pessoa, peão, né, assim, Zé Mané, vendo o que está acontecendo no mundo, e obviamente isso acontecia também em Roma. Essa parte da história eu gosto bastante, que é você pegar documentos de época que não eram de pessoas que mandavam, por exemplo, uma carta do Augusto, ou como você falou, o livro do Júlio César, é o livro do Júlio César. Algumas coisas vão ficar escondidas e outras vão ser supervalorizadas, obviamente, porque ele está contando a própria história, não vai ser mané de só meter o pau neles. Vai ser, dificilmente vai fugir dos fatos, né? Facilmente vai fugir dos fatos e facilmente vai ficar perto da visão dele. Então, se você pega um cara normal ali, que está, por exemplo, eu mandando, né, no futuro os ETs vão pegar nossos grupos de WhatsApp e ficar lá, os caras conversando e tal. Mas era carta, tinha, né, assim, documentos.
E essa visão que eu acho interessante, porque pode não ser a visão técnica, não é a visão estudiosa, mas é a visão do cara que mora ali, que tem a vida afetada e tem o sentimento do cara ali, né? Então, assim, é, em que, para mim, eu fico pensando em que proporção as pessoas normais de Roma viviam essa transição de república para o Augusto, por exemplo, esse império. Nos parece hoje, né, que as pessoas gostaram, porque, primeiro, não teve mais guerra civil. Isso aí já foi uma grande, né, porque, assim, você era obrigado a escolher um lado, cara, você não tinha que fazer. E era assim, ou você escolhia o lado certo naquele momento e não era morto, ou se o cara tomasse o poder, você estava do lado errado automaticamente, não tinha o que fazer. Então, só de acabar isso, me parece que melhorou. Como ele fez várias melhoras de infraestrutura e tal, né, a gente acabou de passar por eleição municipal aqui, né? E muitos estudiosos, cara que estuda política, falam, cara, eleição municipal é buraco na rua e fila na creche, o cara que tá olhando ali pro dia a dia dele. Tal. Eu acredito que seja uma coisa parecida. Roma era uma cidade, né? No fim das contas. Os caras de Roma moravam ali, quem morava lá na Ilírica, Uma quem cidade morava lá na horrorosa, suja. era outra. Então, assim, eu acho que suja. essa. É. E ele tentou mudar isso, né? Abriu, derrubou coisa para botar umas avenidas maiores, espalhar, mas de qualquer forma, toda a reconstrução que a gente vê de aí de Roma era uma zona, uma coisa em cima da outra, um negócio assim, bem confuso e tal. Mas, enfim, essa é a parte que eu acho que é mais legal de tentar imaginar, era isso, porque ali a gente tenta ver mais ou menos como é que foi para o dia a dia, né? Como que o cara pode fazer diferença para o dia a dia de quem estava morando ali? E isso, acho que, no fim das contas, para Roma sempre foi importante, porque o cara pegava soldado de filhos de pessoas e tal. Então, se o cara se sentisse bem com o ser romano, ele ia para a frente de batalha com muito mais disciplina, com muito mais treinamento, e isso ia gerando uma bola de neve, acabava criando esses heróis aí para, acho que, incentivar também. Mas, de qualquer forma, se você tem um país que você não acredita, que você não está se dedicando ali, que você não tem nada em troca, cara, dificilmente você vai ser um excelente soldado, como se você fosse por uma coisa que você realmente defende, não sei. A concepção de país ela ainda não existe dessa forma que a gente entende hoje. Mas isso que você falou, César, é muito legal, porque isso é a história do século XX. A historiografia do século XX é exatamente isso que você falou. Tem até um nome, é Escola dos Análises, né? A nova história, que é uma tentativa dos historiadores de pararem de prestar atenção nos grandes eventos, dos grandes personagens, dos grandes fatos históricos, né? E começar a pensar num conceito que eles inventaram lá na década de 30 do século XX, que é a microhistória, a história do camponês, a história que esse cara conta. Eles começaram lá na década de 30 do século passado, né, do século XX, a fazer esse tipo de leitura, inclusive com o Império Romano. Aí eles começam a ir atrás da arqueologia. A arqueologia dá um salto gigantesco nesse momento. Assim, já existia, né, mas ela dá um salto tecnológico absurdo. Assim, os historiadores começam a utilizar mais outras fontes históricas, além dos manuscritos, dos textos e das fabulações. Aí eles vão tentar ir atrás de resquícios antropológicos, antropologia, e por aí Às vai. vezes mistura, né? Assim, A numismática... você falou em moeda. Desculpa, Bruno. Você falou Imagina, em moeda. conclui o pensamento. A numismática, ela dispara nessa época, o estudo das moedas. Aí descobre que o César foi um cara importantíssimo, porque tinha moeda do César na puta que pariu. Desculpa pelo palavrão, entendeu? Desculpa o meu francês. Mas ele se encontra moeda cunhada com o rosto de César na Noruega, na norte da África, Na Índia. Na Índia, exatamente, em lugares assim. E tudo isso é essa nova concepção de história que vem a contribuir, dar uma nova visão. Eu estava falando que Roma era uma cidade suja, né? Porque pensa comigo, a gente não tem a tecnologia, não tinha a tecnologia, a gente está falando do século I, a gente não tinha a tecnologia de hidráulica, de saneamento básico que a gente tem hoje. Então tenta colocar 1 milhão de pessoas juntas, né? Alimentar, dar água e levar os excrementos desse 1 milhão de pessoas para longe, sem um sistema de esgoto, sem um sistema de aqueduto, que ainda não está muito bom ainda. Entendeu? Tenta. É impossível. Entendeu? Você não consegue construir prédios de mais de 3 andares porque você não tem alvenaria para isso ainda. Entendeu? Você não consegue
lidar com epidemias, porque a ciência médica ela ainda é muito ainda precária. Vai ficar pior depois, calma, mas assim, no período do medievo. Mas assim, então, você juntar 1 milhão de pessoas, Roma certamente devia ser uma cidade horrorosa, assim, sabe? Tipo, muito suja, muito excremento na rua, muito cheiro de cocô, de xixi, foi mal, cara. Escatologia aqui. Olha, mas não era tanto não, cara. Porque, mas com algumas eles questões, gostavam. muitos banhos públicos. Com certeza. Assim, um sistema de... Daí vem a política, né, das privadas, né, dos assentos públicos. Mas a gente tem que pensar isso para as pessoas ricas. Entendeu? A gente tem que pensar isso. Nada, vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe. Você está falando, só voltar aqui um pouquinho sobre a história, né? Lembra também que de toda história a gente sempre ouve o lado vencedor, né? Então, sempre quem conta história é quem ganha. Então, a gente nunca vai ver o lado ali do ibérico que morreu, né? Tipo, que foi romanizado. A gente não vai ter, né, ali a história de Cartago, que foi destruída, né? A gente sempre tem o lado romano. E mesmo do lado de Roma, a gente sempre vai ver o lado da cristandade, porque depois, né, a igreja foi uma continuação, né, de Roma, né, de certa forma, né? Então, todo aquele documento que a igreja tem, né, que ela levou ali do Império Romano, ela, como vocês falaram, ela mexeu, ou ela tirou um pedacinho, ou ela desenhou um pedacinho novo e colou ali, né? Então, sempre tem uma mudança. E toda guerra, a primeira guerra, a gente sabe a história do vencedor, a segunda, né, a gente tem o lado sempre do vencedor, se de repente, sei lá, Hitler tivesse ganhado a guerra, né, a história seria completamente diferente, né, contada, né, e aí, voltando ao que você falou de saneamento, assim, o saneamento, você falou, até existia para a camada, assim, tanto que quando eles construíam uma casa ou eles faziam um sistema de saneamento para casa, eles sacrificavam um touro, sabe, para comemorar. E até em Pompeia chegaram a achar perto assim das instalações de cobre assim de uma casa, que era o saneamento, ossos de touro, porque fizeram, né, a instalação daquilo e sacrificaram touro para, sei lá, agradecer qual deus, né? Não lembro qual era, pela instalação daquilo, sabe? A graça alcançada, né? Tipo, consegui colocar saneamento, tipo, comprei minha Ferrari. Tipo isso. É tipo, comprei um telefone nos anos 80, sabe? O Augusto teve vida até os 70 e quantos, Bruno? 78? 74, acho que 74. Isso é um verdadeiro milagre, assim, porque as pessoas, certamente, pessoas como nós, assim, eu tô vendo aqui, vocês têm carinha de 18, né, de 18, 19, mas a gente deve ter aí nossos 30, 40, e a gente já tá ancião, a gente seria ancião, pé da cova, para os padrões desse período. Viver até os 70 anos, assim, era a exceção da exceção da exceção. Cara, eu tive uma conversa com meu pai sobre isso ontem. Ele falou assim, como que as pessoas chegaram, né, a humanidade chegou até agora, né, com tanto doença, com tanto problema e tal, né, pô, agora meu pai fez 64 e fala, pô, tem problema na pele, tem problema não sei aonde, tem que tomar remédio não sei o quê. Aí eu falava, pai, só que com 35, o pessoal morria, ou morria de fome, ou morria de doença, ou morria em guerra. Então, assim, a obrigação da pessoa era ter filho e morrer, sabe? É isso, né? Era a dieta do cheeseburger. A dieta do cheeseburger, isso é no medievo, né? Que eu brinco com as crianças. Eu sou professor da escola pública, né, cara? Então, a dieta do cheeseburger era o seguinte: o cara comia pão, porque o trigo era abundante na Europa, queijo, que era o laticínio da fonte da proteína, e eventualmente uma carne, ou seja, era um x-tudo que às vezes nem tinha carne. Entendeu? Imagina você comer pão, queijo e eventualmente, raramente, uma carne, uma fonte de proteína. Porque beber água do poço, você tinha uma desinteria, mano. Era só vinho, né? Era vinho porque era fermentado, né? Exatamente. A cerveja, quem gosta aí da cerveja, a história da cerveja está toda aí, a história do vinho está toda aí, porque o processo de destilação e fermentação matava todos os micro-organismos e tal. Então beber cerveja era bom, era saudável, e beber água era ruim. Assim, não, beber
Saca? Pegando esse gancho, tem textos egípcios lá que eles medem se está em crise, se a população bebe água ou está bebendo cerveja, porque a indicação de crise ali, você vê o pessoal, nossa, foi tão ruim esse tempo que a gente teve que beber água. Então tem uns textos assim egípcios que é muito engraçado, que é justamente isso, né? Quando você tem que beber água, não tem a cerveja, lá no Egito era que você estava em alguma crise feroz. Vou pegar um ganchinho só de vocês, aí já devolvo a palavra, mas também dessas divisões que a gente coloca, né, de nome, até o próprio Império Bizantino, isso aqui é uma construção muito antiga, né, que a gente fala, Roma caiu, Roma, para eles, para os romanos em si, né, os que a gente chama depois de bizantino, que continua aí com a estrutura, sem dizer os germânicos romanizados ali, que começam a controlar o Ocidente, eu digo a parte oriental mesmo, que seguiu, né, foi cair lá no século XV, mas eles nunca se chamaram de bizantinos, assim, se falasse para eles, se voltasse no tempo, não, você é bizantino, o cara falou, Romanos, o que você está falando? O que é bizantino? Eu sou romano, então você vê os textos ali da época das guerras com os árabes, com os otomanos, não, a gente vai atacar os romanos nos atacaram aqui, não sei o quê, não tem nenhuma menção de bizantino, isso aí nasce, acho que talvez o Jacob vai saber falar melhor, mas na Idade Média, algum lugar. Tem um historiador que desse período, César, da Escola dos Análises, não sei se é o Marc Bloch ou o Lefebvre, um desses historiadores desse período, fundador das Escolas dos Análises, que a tese dele, a proposta dele é que Roma só cai quando o Império Romano do Oriente cai com a invasão de Constantinopla. Né? Ou seja, Roma só cai mesmo, indefinidamente, com a queda de Constantinopla lá no século XV, cara. Né? Que vai levar, curiosamente... Ainda bem que dividiram, porque senão ia ter que ir até o século XV, pelo menos vou parar no século V, ia ter mais 1000 anos aí. Ô, Bruno, quem vai fazer o Roma no Icrude depois da queda oficial de Roma vai ser seu filho, cara. Quando chegar lá, ele já vai estar com uns 20 anos, passar pode o bastão para ele. Vai ser o herdeiro. Agora você faz Bizâncio. Esse Patrício aí. Só pegar um outro ganchinho que eu queria também dividir aí, que já passou um pouquinho aí, não lembro, que foi o próprio Jorge também que comentou sobre que os cristãos gostavam do Júlio César, eu não sei quem falou. Cara, eu vi uma teoria da conspiração muito esquisita, mas eu vou trazer aqui, né, que Jesus Cristo foi uma derivação de Júlio César, que ele também era JC, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seria uma menção a, né, Júlio César era o pai, né, o Augusto era o filho, e o Espírito Santo era o título, que depois todo mundo vai virar César, né, até vai continuar isso, até o Czar, o Kaiser, mas assim, mesmo os primeiros, né, então, que Jesus Cristo era uma maneira de você contar a história de Júlio César, de Augusto, e alguém que vem, que olha para os pobres, que eles tiveram um pouco de olhar social, como eu falei, não que eles governassem para essas pessoas, mas e que achei curioso, né? Não acredito nada disso, acho que forçaram demais a barra, mas achei curioso e a narração. Não, olha lá, é Júlio César, né? De JC, de Jesus Cristo, e aí. Vou botar pimenta, então, na sua teoria da conspiração. Não é minha, hein? Não é minha. Não, a Igreja Católica, ela é fantástica em se apropriar de cultura alheia, cara. Ela é fantástica, ela nasce se apropriando, ela nasce no berço ali, obviamente, no século I, né? Mas ela nasce no berço do Império Romano, assim, sabe? No seu auge, ela vai se apropriando de costumes romanos, ela vai se apropriando depois de costumes germânicos. Né? Ele vai ter que se adaptar ali. Ela começa abocanhando um filão hebraico, né? Judeu hebraico, né? Ela pega ali a questão do monoteísmo, depois ela pega alguns rituais germânicos, como por exemplo, agora vem a polêmica. Se tiver musiquinha de polêmica aí, depois você bota, porque a musiquinha da polêmica é o seguinte: o ritual, eu não sou cristão, tá? Mas o ritual da Eucaristia, se eu não me engano, me corrijam os cristãos, é o pão e o sangue, né? O corpo, né, de Cristo, enfim. Esse é um ritual celta. Esse é um ritual celta de passagem do sangue entre os guerreiros celtas, né, que bebiam do sangue, comiam de uma carne de um cervo e etc. A imagem do próprio diabo, ela é uma configuração de várias divindades, por exemplo, o sátiro, né, com as pernas de cabra, os chifres, os cernúnios, que é uma outra divindade celta,
né, que é um deus da natureza, tadinho do Ser Núñez. É uma divindade das matas, das florestas, mas ele tinha a cabeça de um cervo, com chifre, de galhada, né? Então, a Igreja Católica, ela foi muito esperta, né, nesse sincretismo, que hoje a gente dá um nome para isso, né? Essa apropriação cultural, ela se apropriou muito dessas culturas. Por exemplo, tinham vamos imaginar que um monge cristão no movimento monástico do século V, ele estava num povo germânico que ainda não era cristianizado, e eles adoravam esse povo, é uma hipótese, tá? Mas bem factível. Eles adoravam uma árvore. Aquela árvore era sagrada para eles. Então, esse monge, para não ter que dizer vocês estão errados, essa árvore não presta, tacar fogo na árvore, que também é um símbolo, né? Mas para não fazer isso, ele dizia, não, ó, essa árvore, vocês adoram ela porque o Santo Inácio, ele sentou e rezou nessa árvore por 15 anos, fez jejum, por isso que essa árvore é sagrada para vocês. Entendeu? Então aí, né, com essa pequena brincadeira, a cristandade ela vai se apropriando de costumes, né, e vai incorporando esses costumes à sua ritualística, né? O próprio Natal, Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Era uma festa de Saturno, se eu não me engano. Né, em outras divindades. Né? Então eram momentos que você se apropriava de calendários, de eventos, e virou essa coisa, né, que certamente é uma das religiões mais influentes do mundo, né, e tal. E só um ganchinho aqui, e o próprio latim, se você... eu gosto de estudar as línguas, assim, o latim, ele foi, lógico, se alterando, né, por N motivos, né, localmente tinha, né, as línguas que iam se misturando e tal, mas se você fosse, por exemplo, no ano 700, ano 800, por exemplo, aqui na Península Ibérica, e perguntasse para alguém o que você fala, ia falar, falo latim, só que já não tinha nada a ver com o latim, né, mesmo o latim vulgar que eles aprenderam, já não tinha nada a ver, já tinha se alterado completamente, só que para ele ainda falava latim. Então, até as pessoas se perceberem que o latim já não era mais latim, demorou muito tempo. Então, né, então essa concepção é muito engraçada, né? O português que a gente fala certamente não é o português do século XVI. O português de Camões não era igual. Então, vai tentar ler Camões. Só que já era português. Então, que pensa que para até alguém perceber que aquilo já não era mais latim, demorou muito tempo. Sabe que uma vez eu vi uma teoria de um cara falando o seguinte sobre esse negócio do português. Ele pegou as trovas do século XII, XI, sei lá, e foi fazendo, foi estudando e tal. E quando chega ali no século XIV, XV, XVI, essas trovas e tal, tem uma mudança, e ele começou a fazer a comparação da leitura do português atual de Portugal, e aquele negócio não dava certo, não encaixava ali. E aí ele começou a ler como se fosse o português do Brasil e começou a encaixar. Então o cara falou, cara, é muito mais provável que o português brasileiro seja próximo do que eles falavam lá atrás, porque a evolução das línguas mostra que está comendo as vogais. Quanto menos vogal você tem, provavelmente mais longeva é a língua, porque a tendência é... E aí o português brasileiro, que a gente tem muito mais vogal aberta do que em Portugal, pode ser mais parecido com a do século XIV, XV, quando eles vieram para cá e ficou separado, do que o português de hoje, como se ele tivesse evoluído, e aqui a gente manteve o antigo, a teoria do cara. Mas precisa ir rapidinho. O português chegou no Brasil, trouxe a língua portuguesa, e o português europeu evoluiu separado. O português no Brasil ainda teve a questão da língua geral, que misturou ali com o tupi e tal. Só depois, quando a família real veio para o Rio de Janeiro, que o pessoal foi ver que já não falava mesmo português. Aí depois o português foi atualizado, sabe? Assim, é engraçado, sabe? Porque o português antigo do século XV, o S era como eu falo, né? O S de São Paulo. E em Portugal, o S já chiava. Então, sabe, foram 300 anos aí que mudaram completamente, sabe? É engraçado. Por isso que dizem que o carioca chia. Exatamente, por causa da família real, tem todo... exatamente, o nosso português carioquês aqui, ele é mais próximo do... exatamente, foi a família real que deixou isso, porque o Rio de Janeiro tinha 27 mil pessoas, chegaram 14 mil da família real, né, da corte e tal.
De repente é por isso que o VC vai durar mais que o você, que durou mais que o voz me ser, que durou mais que o porta me ser. Então o VC aí que a molecada usa na internet, né? Vai durar bastante, porque não tem vogal nenhuma, então vai durar bastante. É evolução, é evolução. Pessoal, estamos aqui nos minutos finais. Eu queria só aproveitar para a gente puxar um ganchinho do próximo assunto, que é para onde o podcast está indo, né? Então, estamos na transição aí, Tibério assumiu o poder, e ele foi obrigado pelo Augusto também a adotar o seu sobrinho, né? O Tibério adotar o próprio sobrinho neto do Augusto, que é o Germânico, né? E esse daí, aí, segundo o grupo, ali, nossas discussões, foi o melhor imperador que Roma não teve, né? Então, queria dar uma passadinha rápida com vocês aí sobre o Germânico. Provavelmente, próximo episódio que eu faça ali da história, não o bônus, eu vou entrar mais no Germânico. Então, para dar uma pitadinha aí para o pessoal, falar um pouquinho dele, o que vocês sabem, o que vocês conhecem aí do Germânico e por que ele e o Tibério acabam se dando, vamos chamar assim, né, entrando numas rusgas ali. Acho que a entrada de não tá legal já é forçada, né? Assim, não foi uma escolha do Tibério adotar o Germânico ou nada assim, foi uma imposição do Augusto. E a gente tem umas diferenças de personalidades muito fortes entre ali o Tibério, que era um cara bem, vamos dizer assim, esquisitão, era um cara paranoico, era um cara que era um bom administrador, ele era um bom até general, ele também, em questões militares, ele não era um cara que deixava a desejar, porém, ele não era um cara bom com o povo de nenhuma maneira, ele era um cara, como eu falei, bem esquisitão, bem paranoico, bem, assim, com baixo carisma, enquanto o Germânico, né, que é o sobrinho, o barra filho dele aí que foi adotado, era um cara que vai ser, assim, amado demais pelo povo, vai ser comparado com o Cipião, com o Júlio César, vai ser, assim, o queridinho. Isso vai gerar umas rusgas ali entre os dois, né, principalmente com a paranoia do Tibério também, que aí começa a chegar mensagem, olha, as tropas estão falando que ele é imperador, olha, né, então a gente vai entrar um pouco mais nisso aí nos próximos episódios, mas queria pegar aí um ganchinho de vocês. Vou começar aí com o Felipe. Aí, Felipe, tem algum ponto aí para acrescentar sobre o Germânico, o Tibério, a relação entre os dois? Só para dar uma pitadinha aí do que vem das cenas dos próximos capítulos. O que eu sei que o gravitas, né, dele era muito maior que o do Tibério, e eu acho que o Tibério tinha medo, né, do que isso ofuscasse, né, e que uma hora o Germânico tomasse o lugar dele. Acho que o Tibério deve ter visto aí muito dos bastidores da mãe dele matando tanta gente, aí, envenenando tanta gente para que ele chegasse no poder, e tinha medo que fizesse o mesmo com ele, sabe? Acho que é isso que eu acho que ele, sabe, o que entrou na paranoia dele. E acho que por isso que depois, no fim, o Germânico, né, vai desaparecer para o Tibério se manter e ficar, acho que, menos paranoico. Tem alguém no caminho dele, né? Em relação a gente estar menos paranoico, não vai dar. Acho que ele achava, né? Mas assim, pelo menos um problema menos para ele pensar, para a paranoia dele, né? Mas vou passar aí para o César. Quer comentar alguma coisa aí sobre eu vou deixar para o César falar, porque eu não sei nada sobre o Germânico. Eu quero comentar que é uma história estranha, porque o Bruno cita bastante, né, no podcast que o Tibério foi realmente a última escolha do Augusto, e ele que fez toda a questão de deixar claro para todo mundo, inclusive para o próprio Tibério, que, cara, eu escolhi, acho que os dois filhos adotivos, escolhi o seu irmão, cara, todo mundo morreu, a Agripa, todo mundo morreu, sobrou para você, tá? Então, só porque sobrou, senão não seria você então, mesmo. Sobrou você, então adota um outro cara que eu quero. E adota que esse jovem, cara, porque tipo, sobrou você, na mas verdade, eu não quero você e a tua dinastia, não. Vai ser ele, mas você segura aí o negócio enquanto ele cresce, aí depois você entrega para ele. E eu acho que isso, cara, isso pode ser verdade, sim, porque depois o que o Tibério vai fazer com a família do Germânico, né, inclusive com o Calígula, né, com a família dele, não vou entrar em detalhes aqui, é uma coisa muito cruel, assim. Então parece que ele estava, então, você vai ver o que eu vou fazer então aqui na sucessão também.
Acho que ele teve que se livrar daquele negócio ali, então acabou punindo ali quem seria de direito o próximo, né? O Germânico acaba morrendo antes de conseguir, né? Assim, dedo podre do Otaviano ali é brabo, cara. Eu tenho certeza que tem negócio de Deus aí envolvido só porque ele roubou a mulher do outro. Não é possível, cara. Dá tudo errado para ele. E todos os imperadores vêm do lado de lá, né? Vem do lado, teoricamente, é do Marco Antônio, cara. O Germânico, se eu não me engano, ele é neto do Marco Antônio, que casou com a irmã do Otávio. Então Não é isso? tem sangue do Otávio por causa da irmã, mas ele é mais descendente direto do próprio Marco Antônio mesmo. Do Marco Antônio. Então, pra você ver que bagunça que é o negócio. Mas, de alguma forma, essa dinastia aí, né, Druso, Germânico, Calígula, e depois vai o Cláudio, que não tem nada a ver, fica mais ou menos ali em família mesmo, e por isso que chama dinastia Júlio-Claudiana. Mas teve que dar uma apertada ali nos parafusos ali para tudo se encaixar, né? E acho que muito disso vai refletir lá, obviamente, no Calígula, que é um cara, assim, se o Tibério era maluco, o Calígula nem se fala, né? Porque foi o cara que sofreu a segunda geração de bullying, né? A segunda geração